bom dia. Aqui na frente está bonito, não? Não por minha causa, lógico. Mas esse cenário ficou muito lindo. Uma semana de intenso trabalho e eu comecei a minha votação ontem. Já disse ontem em público que, no meu entender, dos cenários de 2013, esse, para mim, é o mais bonito. Porque ele transmite aquilo que nós estamos iniciando nessa série de mensagens a respeito do Natal, que, sem dúvida alguma, é a esperança para todos os povos. E essa esperança para todos os povos vem de uma estrebaria. E isso, sem dúvida alguma, deixa o mundo, ou todos os povos, com a pulga atrás da orelha. Como que a esperança de todos os povos pode vir de uma estrebaria? E esse é o meu objetivo nesta manhã, de tentar mostrar a vocês que estão aqui, de vocês que nos acompanham pela internet, de que a mensagem da estrebaria é, sem dúvida alguma, a única esperança. A única esperança. E eu queria pedir para que você acompanhasse com seus olhos a leitura de 7 versículos que se encontram em Lucas, capítulo 2, dos versos 1 a 7, onde assim diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Repito esta última parte do verso 7. Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu posso saber onde que você nasceu? A minha preocupação aqui não é saber se você nasceu em Campinas, se você nasceu em São Paulo, no Brasil ou fora do Brasil. Eu queria saber, na verdade, que lugar você nasceu. Você nasceu num hospital, numa maternidade? Eu creio que a grande maioria aqui, sim. Mas existe uma pequena maioria, como eu, que não nasceu em hospital. Eu nasci numa casa. Eu nasci na casa da minha avó. E uma coisa que, até a minha infância, eu tinha uma dificuldade enorme, porque todos me diziam, a começar da minha mãe, que aqui está hoje, inclusive, minha mãe dizia que eu nasci no telhado. Então imagine você, minha mãe e meu pai nunca me chamaram na pequena área e para dizer assim, filho, você foi feito assim, assim e assim. E você nasceu assim. Então imagine você, um garoto com 8, 9 anos de idade, ainda pensando que havia sido trazido a este mundo via cegonha. Pior, toda vez que eu olhava para o telhado da minha casa, eu ficava admirando, dizendo, como é que foi esse negócio?
demorou para cair a ficha. Aliás, até hoje minha mãe não falou como é que eu fui feito com meu pai. Mas será que existe um lugar mais impróprio do que um telhado para nascer? Será que existe? Existe. Numa estrebaria. Eu creio que uma estrebaria é um lugar mais impróprio ainda do que um telhado para se nascer. No entanto, conforme nós lemos aqui no texto bíblico, por conta do decreto de recenseamento, José e Maria tiveram de ir até a cidade natal, porque isso era obrigatório nos dias do Senhor Jesus. Interessante que quando eles chegaram em Belém, a pequena Belém, uma cidade inexpressiva da Judéia, eles não encontravam lugar para ficar. E você talvez vai ouvir algumas mensagens durante esse mês dizendo que José talvez procurou um hotel 5 estrelas de Belém, ou de 4, alguma coisa nesse sentido. Eu diria para você, não acredite nessas mensagens. José não tinha dinheiro. Então ele não procurou hotel. Certamente ele estava tentando buscar um lugar na casa de um parente, mas não tinha lugar para ele em Belém. Não tinha lugar para José e Maria em nenhuma das casas. E ele tentou, por fim, como diz a Bíblia, uma estalagem ou uma pequena hospedaria. E até mesmo na hospedaria não havia lugar. No entanto, devido àquele momento pré-parto de Maria, quando as contrações estavam chegando, e se você prestou atenção ao vídeo que foi mostrado aqui, naquele momento já não havia mais condição, então eles tinham que ir para algum lugar. E eles foram levados para uma estrebaria. Estrebaria, na verdade, era comum na Palestina. Era comum naqueles dias onde geralmente as casas, elas estavam colocadas no andar superior e no andar inferior, às vezes cravado dentro do terreno como uma gruta ou uma caverna, ali se fazia aquilo que é conhecido como a estrebaria. Era a garagem da época. Uma garagem por quê? Porque ali se colocava o jumento, ali se colocava a vaca, mas além de uma garagem se colocava também alguns animais para uso da família, como uma galinha, enfim. Era um lugar aonde Jesus nasceu. E é interessante que aquele que é o Criador do universo, o berço dele foi uma manjedoura, sem dúvida alguma, babada pelas vacas, pelos jumentos, pelos bodes. Mas a estrebaria, ela se torna um símbolo impressionante do livre acesso do homem à presença de Deus. Porque se você ou eu fôssemos escrever a história, talvez nós não usássemos a estrebaria como lugar de nascimento. Se existia naqueles dias, por exemplo, o palácio de Herodes, ficaria muito mais bonito se Jesus nascesse no palácio de Herodes. Mas pense você comigo, se Jesus nascesse no palácio de Herodes, você crê que algum pobre entraria no lugar onde Jesus nasceu ali para poder adorar Jesus? De forma alguma. Jesus nasceu numa estrebaria, onde existe o acesso livre, tanto para aqueles que são pobres como os pastores de Belém, que foram um dos primeiros a chegar, como também aos mais ricos, abastados, como os magos do Oriente, que foram lá levar os seus presentes. Portanto, nós começamos a entender que esse simbolismo do livre acesso está presente ali, na estrebaria. A estrebaria também simboliza a condição do homem e do mundo sem Deus. Por favor, você vai ser convidado hoje a entrar na estrebaria. No entanto, eu gostaria que, desde já,
você atentasse para aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Por exemplo, quando você abre as primeiras páginas da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 31, diz que Deus, ele viu tudo quanto fizera, e tudo quanto ele fizera, ele chegou à conclusão de que era muito, muito bom. Deus não criou a estrebaria. A estrebaria veio depois. Quando você chega no capítulo 2 e 3, você vê o pecado entrando no mundo, tentando tornar tudo aquilo que Deus fez era bom em mal. Então, nesse sentido, quando você olha para a estrebaria, você percebe que ela tem a marca daquilo que nós olhamos para o mundo hoje e tentamos dizer, a irracionalidade. Os animais estavam na estrebaria. E os animais irracionais, que representam todos aqueles que vivem e que fazem as suas falcatruas hoje no mundo, estão também aí. É interessante que você olha para a estrebaria e vê a sujeira ali. E a sujeira está em todo lugar. É importante que você olhe para a estrebaria e veja o desconforto, o sofrimento humano, o nascimento que não deveria ser daquela forma, mas está presente na estrebaria como aquele onde o Redentor, Jesus, que está ali, mostrando também para nós um simbolismo de que onde Jesus está, o pior dos lugares, o caos, pode ser transformado num lindo presépio. É por isso que a gente, nessa época de Natal, olha os presépios e fica encantado com aquele simbolismo. É porque Jesus está ali. Mas a estrebaria, ela é feia demais. E nesse sentido, a estrebaria, portanto, se torna o primeiro convite de reflexão para a humanidade que é desafiada a mudar por causa do seu protagonista, por causa daquele que nasceu ali. E um desses convites, por exemplo, expressos na palavra de Deus, está aqui nesse texto de Filipenses, que você pode acompanhar, quando Paulo diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O que é estrebaria? É humilhação. O que é Jesus encarnar-se? É humilhação. E o que Jesus fez? Ele se humilhou. Ele se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso que a estrebaria ela tem uma mensagem. Diante dela, ninguém pode se exaltar, nem eu, nem você, nem qualquer pessoa, por mais poderosa que seja neste mundo, ela pode se exaltar diante da estrebaria. Por quê? Porque ela é um golpe mortal na soberba humana, pois o Senhor soberano do universo, ele renunciou à sua glória junto ao Pai para vir ao mundo, para estar presente junto a nós, para nascer num berço de palha, para crescer numa carpintaria e ter como final de vida a morte numa rude cruz, para dizer ao mundo que Ele, apesar de toda essa história, Ele é o Redentor. O Redentor, o Salvador, Jesus. Portanto, nós chegamos à conclusão de que Jesus, o Salvador das boas novas, chegou. Essa é a primeira mensagem da estrebaria. O Salvador das boas novas chegou. E quem é quem disse isso? Quem disse isso foi um anjo aos pastores que estavam trabalhando ao redor de Belém. Um anjo chegou para esses pastores e disse, conforme está registrado em Lucas capítulo 2,
versos 10 e 11. O anjo disse para os pastores: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Nasceu na cidade de Davi o Salvador, Cristo, o Senhor. Nasceu na estrebaria um menino que chora, um menino que até os 3 meses de idade, como toda criança, tem aquela dorzinha de barriga, que as mães têm que colocar lá uma fraldinha quente. Nasceu aquele menino que tem fome, aquele menino que mama. Quem nasceu foi um menino. Só que este menino, naquilo que estava sendo a mensagem da estrebaria, ele é Deus. Ele é Salvador, ele é Redentor, ele é Cristo. O que significa Cristo? É o Messias prometido. Porque no Antigo Testamento, que aponta para o Novo Testamento, está realmente mostrando que a esperança de todos os povos estava em Cristo, o Messias. E ele também é Senhor. Se você acompanhou a mensagem aqui de ação de graças, ele é o eu sou, o Iavé, o Deus conosco. Ele é Deus. Deus nasceu numa estrebaria. E essa boa notícia afirma e mostra na estrebaria a condição do ser humano. E sabe qual é a condição do ser humano? Pecador. Aqui está a grande diferença daquilo que somos e daquilo que é Jesus. Ele não é pecador. Nasceu sem pecados. E Jesus, o Deus encarnado na história, se fez salvação em nossas vidas. Ele é a esperança de todos os povos. As boas novas se encarnavam na vida deste menino. E é interessante que um pouco antes de ele nascer, e até momentos depois de ele nascer, ainda criança, todo o contexto da sua história, ela marcava profundamente as vidas de Antão. Por exemplo, um pouquinho antes de Jesus nascer, Deus já estava trabalhando toda a história. É por isso que eu gosto de Lucas, porque Lucas é aquele que coloca o caderno debaixo do braço e que vai atrás das notícias. Ele vai fazer a pesquisa. Ele vai fazer aquilo que seria hoje o trabalho de um doutor, quando quer apresentar uma tese. Ele vai perguntar para as pessoas como é que aconteceu, Pedro. João, como é que foi aquilo? Ele vai atrás da notícia e mostra para nós todos os pormenores da história. Por exemplo, vocês sabiam que dentro dessa história existe um sacerdote chamado Zacarias? Lembram de Zacarias? E Zacarias, para mim, ele é um sacerdote presbiteriano. Não sabia não? Vocês vão saber por quê hoje. Zacarias, ele era casado com Isabel. Só que tinha um problema. Eles já eram idosos e Isabel era estéril. E é interessante que Zacarias, diz o texto que ele orava todos os dias para que a esposa tivesse um filho. E o tempo foi passando, ficaram lá já um tanto idosos e ela não ficava grávida. Detalhe. Enquanto ele estava no templo, fazendo a sua adoração individual, antes de levar o povo à adoração comunitária, antes disso, aparece para ele um anjo. Aliás, quando você lê Lucas, você só vê anjo entrando e saindo da história. É anjo para todo canto. Aí quando o anjo aparece para Zacarias, ele dá alguns detalhes importantes. Primeiro, Zacarias, Isabel vai ficar grávida. Ele se espanta. O cara está orando já há um tempão. E quando o anjo diz que ela vai ficar grávida, ele se espanta. O anjo continua. Zacarias, ele que vai nascer da sua esposa, ele será grande diante de Deus. Zacarias,
Esse menino será cheio do Espírito Santo desde o nascimento. Zacarias, você nunca vai poder dar vinho para esse menino. Esses detalhes estão todos registrados. Zacarias, o nome desse menino tem que ser João. Qual que é o nome do menino, gente? João. Não pode ser outro. Sabe o que diz o texto? Que Zacarias não creu. Por isso que eu chamo ele do pastor presbiteriano, né? Por quê? Porque o cara ora, fica de joelhos, quando aparece o anjo não acredita. Não, em anjo eu não acredito. Eu fico maluco com esses caras. Como é que você não acredita, cara? Está aí falando para você. Você sabe qual foi o castigo dele? Diz o texto que o anjo disse, só porque você não creu, você vai ficar mudo. Olha só a situação do homem. Está lá fazendo a sua oração individual, se preparando para entrar, e quando ele entra, está toda a igreja lá, ele... O cara ficou mudo. Chegou em casa, mudo. Maria vai fazer uma visita para Isabel. Quando Maria saúda Isabel, diz o texto que o Joãozinho, que estava no ventre de Isabel, começa a pular de alegria. Olha que coisa maluca. E diz o texto que na mesma hora, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ela ficou cheia do Espírito Santo. Enquanto isso, Zacarias, mudinho. Maria, então, diante disso, ela começa a cantar um maravilhoso canto, que é o Magnificat, que nós cantamos aqui dizendo, minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A própria Maria, mãe de Jesus, neste cântico, estava profetizando aquilo que sequer ela ainda tinha certeza de que o seu filho seria o Salvador. E ali na casa de Isabel, ela fica por 3 meses. Interessante que nesse tempo nasce João. João nasce. E no 8º dia, após o nascimento de João, ele foi ao templo para ser batizado. Aí você, como um bom conhecedor da Bíblia, vai dizer para mim assim, pastor, agora o senhor está enganado, está falando uma heresia, porque aqui a minha versão está dizendo que João foi levado ao 8º dia para ser circuncidado no templo. É verdade, é isso que está escrito. Mas como bom pastor presbiteriano, eu digo para você, a circuncisão no Antigo Testamento aponta para o batismo infantil no Novo Testamento. Portanto, ele foi ser batizado. Se eu quero contextualizar isso daqui da forma correta, eu não posso dizer outra coisa. Me desculpem aqueles que não creem nisso. Mas por que você tinha que levar uma criança para ser circuncidada? É para mostrar para essa criança, para mostrar para ela, que você realmente crê num Deus que vai ser o Deus dela. Gente, às vezes eu fico pensando nesse negócio. Porque a gente, quando tem os nossos filhos, a gente quer escolher a melhor roupa para os nossos filhos, não é verdade? A gente quer escolher a melhor escola. A gente quer escolher, às vezes, a melhor namorada ou o melhor namorado, tudo. Mas quando chega na hora do batismo que você quer escolher o melhor Deus para ela, você diz assim, não. Quando ele tiver 46 anos, ele vai escolher. Para com isso. Olha para a aliança, por favor. Olha para a Bíblia. Olha para o pacto de Deus. Deus tem um pacto conosco, Deus tem uma aliança conosco, onde Ele promete abençoar a geração até. Então, nesse sentido, João foi levado ao templo para ser batizado. Só que naquela época acontecia um problema sério. Por quê? Porque Zacarias, junto com Isabel, e Zacarias estava o quê? Mudinho. Zacarias vai junto com Isabel, e quando chega na hora, o pastor olha para aquele menino e fala assim, esse menino tem cara de Zacarias. Ele vai ser chamado Zacarias. Na hora o texto diz, Isabel falando para
o sacerdote. Zacarias não. O nome dele tem que ser João. Você já imaginou como é que estava o coração infartando de Zacarias, ouvindo, porque ele ficou mudo, mas não surdo. Esse menino tem a cara do pai. Ele tem a cara do pai, mas não pode ser chamado Zacarias. E existe uma insistência ali, não, vamos colocar Zacarias, porque na família não tem João. Tinha muitos negócios assim da herança familiar. E aí, Zacarias, naquele sufoco, diz o texto que ele pega uma tabuinha pequenininha, e escreve na tabuinha: o nome dele tem que ser João, e mostrou para o sacerdote. Foi, aí sim, um papel de fé desse homem, que quando ele mostrou a tabuinha escrita para o sacerdote, na mesma hora, ele deixou de ficar mudinho. E a primeira coisa que ele fez, após ele ter a sua voz de volta, foi louvar ao Senhor, dizendo: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. É o cântico de Zacarias que Lucas escreve. Interessante que ele está dizendo assim: louvado seja o Senhor que redimiu, que visitou o seu povo. E ele está falando do filho dele, João Batista? Não. Ele está falando de Jesus. Jesus que ainda não tinha nascido, porque quem nasceu primeiro foi João. João era primo de Jesus, e Jesus nasceria depois. O que eu estou tentando dizer para você aqui? Eu estou dizendo para você que a chegada de Jesus, ela traz alegria, ela traz bênçãos incontáveis a famílias. Nasceu Jesus. No 8º dia, Lucas capítulo 1, versículo 21, Jesus também foi circuncidado, foi batizado. 33 dias depois, Lucas 1, 22, Jesus é levado novamente ao templo para ser consagrado a Deus. E quando ele vai ser consagrado a Deus no templo, ali está Simeão, o homem que está ao final dos seus dias. E a ele foi revelado pelo Espírito Santo, Lucas 2, 26, que ele não morreria sem antes ter visto a Jesus. E quando ele vê a Jesus, sem saber, mas foi o Espírito Santo que revelou isso ao seu coração, ele então toma aquele menino em suas mãos e levanta aquele menino e diz: Senhor, agora pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Nasceu o Salvador. E estava também naquele templo, naquele dia, naquela mesma hora, Ana, filha de Fanuel, uma mulher viúva, que aos 7 anos de casamento ficou viúva, e ela tinha agora 84 anos de idade. Uma mulher que se consagrara a ir diariamente ao templo para orar e jejuar. E diz o texto que ela também chegou ao templo, e quando ela viu que tudo isso estava acontecendo, ela adorou a Jesus, ela adorou a Deus, e saiu dali e passou a falar a todos a respeito do menino. Vocês estão vendo o que está acontecendo nessa história? Mesmo antes de Jesus chegar, algo diferente estava acontecendo na vida de pessoas. Depois que Jesus chegou, vidas estão sendo abençoadas. Eu quero dizer com isso para você, que aquele que é o Salvador, que é Cristo, o Senhor, Ele chegou. E com Ele chegaram as boas novas de salvação. Há lugar na sua vida para Jesus? Você tem convicção, você tem certeza de que o seu coração pertence a Ele. Ele é o amado da sua alma. Você já se refugiou em Jesus e você já o recebeu como Salvador da sua vida? Como Simeão fez, como Ana fez, como creu Zacarias, Isabel. Onde Jesus está presente, as boas novas estão presentes. Onde as boas novas estão presentes, está a oportunidade da alegria.
da transformação, das mudanças acontecerem nas nossas vidas. Isso aconteceu no lar de Maria, isso aconteceu no lar de Zacarias, de Isabel, de Simeão. Isso também pode acontecer no seu lar. Essa é a primeira mensagem que nós temos vinda da estrebaria. A segunda mensagem é esta: Jesus, o Salvador das boas novas, pode estar do lado de fora. É um alerta. O versículo 6 do texto que nós lemos, ele diz assim: e ela, Maria, deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia, o texto é muito claro, não havia lugar para eles na hospedaria. Muitas inquietações na vida de Jesus. Interessante que quando Jesus está tão perto, existem muitos que estão do lado de fora. É interessante que muitos ainda insistem em ter Jesus longe. É interessante que quando você vai para a Bíblia, João, que narra também o Evangelho, ele diz no capítulo 1, versículo 11, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Deixaram Jesus do lado de fora. Então, desde o seu nascimento, você vê Jesus não sendo recebido. E é interessante que isso provoca muitas inquietações. Aliás, eu entendo que o Natal é um momento de profundas inquietações. Ontem mesmo, eu estava conversando, eu, Celeste, mais um outro casal, e o outro casal, ela era uma psicóloga, e dizia para mim assim, que o mês de dezembro é o mês que a agenda dela fica complicadíssima, de tanta gente que vem falar com ela, por causa da proximidade do final do ano. É interessante que, se você está olhando para o final do ano, pensando assim, poxa, eu vou poder encontrar a família, eu vou poder passar o Natal, o Ano Novo com a família, é um momento tão gostoso para a gente se unir. Muitos estão indo a psicólogos, sabe por quê? Porque vão ter que encontrar a família. Sabe o que é isso? Sabe que a sua esposa chegar para você, marido, e falar assim, nós vamos passar o Natal na casa da sogra? Brincadeiras à parte. Quando essas coisas acontecem, quando você está preocupado com a festa de final de ano, quando você está preocupado com quem que você vai estar, quando você começa a ficar preocupado, ai meu Deus, eu vou ter que aguentar novamente aquelas mesmas histórias. Porque é assim, né? A gente faz lá a ceia, depois começa a contar as histórias. Já perceberam que são as mesmas histórias? Não muda. Mas no fundo, o que está acontecendo é que parece que Jesus está do lado de fora de tanta gente. Jesus está do lado de fora de tantas famílias. Por isso que eu creio que essa proximidade do Natal, e quando a gente olha para a estrebaria, a gente vê sempre aquele momento de profunda inquietação. Principalmente para aqueles que insistem em deixar Jesus fora do círculo. Fora do círculo do seu coração, fora do círculo da família, fora do círculo do seu serviço, enfim, não importa. Mas quanto mais você insiste, mais inquieto você fica. E a vinda de Jesus trouxe profundas inquietações. Por exemplo, a vinda de Jesus trouxe inquietação para José. Ou você acha que para José foi fácil quando Maria chegou para ele e disse assim, José, eu estou grávida. Você acha que foi fácil para José ouvir isso? O texto diz que ele era noivo. Ficou bem claro no texto que ele ainda não havia deitado com ela. E ele olha para ela e fala assim, o quê? Que história que é essa? Você está grávida, e quem que é o pai da criança? Aí Maria diz, é o Espírito Santo. Não é absurdo isso, gente? Não é? Aí volta novamente o anjo, porque o anjo tem que chegar para José e falar assim, José,
Aquele que vai nascer é obra do Espírito Santo. Não fica assim não, cara. Fica tranquilo. Mas ele não ficou tranquilo. Ele estava inquieto e ele passa a história toda inquieto. O nascimento de Jesus, ele trouxe uma profunda inquietação para a mente doentia de Herodes. Quando eu disse para vocês agora há pouco, se Jesus tivesse nascido no palácio de Herodes, se Jesus tivesse nascido no palácio de Herodes, Herodes o teria matado. Por quê? Porque assim que Herodes soube que Jesus havia nascido, este suposto novo rei estava chegando, diz que houve uma matança sem igual, porque ele não queria ter ninguém como rei perto dele. Ele era um homem doente. Interessante que quando você vê o texto a partir da estrebaria, você vai observar que Deus não escolhe pessoas poderosas para anunciar o nascimento de Jesus, mas Deus vai escolher pastores. Uma das profissões mais desprezíveis da época é aos pastores que os céus se abrem, que os anjos falam e cantam. Os pastores. Quando você vê tudo a partir da estrebaria, você vai observar que a estrela que indica o lugar onde Jesus estava aparece a 3 sábios do Oriente, que não tem nada a ver com o povo judeu. Esses homens estudavam os astros, eram homens sim de um contexto financeiro até melhor, mais apurado, mas a estrela aparece a eles e não aparece aos sacerdotes judeus, nem aos escribas e nem ao povo que diziam estudar a Bíblia. Isso trouxe inquietação para muita gente. Inquietação ainda maior porque os primeiros a testemunharem o nascimento de Jesus, sabe quem foram? Os animais. Os animais. E se você quiser ouvir essa história como foi a partir dos animais, você vai ter que vir aqui na próxima sexta-feira, na cantata das crianças. Portanto, Natal, ele tem esse lado da alegria, mas ele tem também esse lado da inquietação. Ele tem esse lado que as pessoas ficam confusas. Ela tem esse lado onde as pessoas querem ficar juntas, mas querem ficar juntas com o seu grupinho, não querem ficar juntas com outras pessoas. É um tempo fantástico para que a gente possa entender que Deus realmente quer inquietar o nosso coração. E eu não acredito em qualquer mudança, eu não acredito em qualquer transformação sem que haja primeiro uma inquietação. Por isso que o Natal é um período que pode provocar isso no nosso coração. A estrebaria, ela provoca a humanidade. A estrebaria, a exemplo dos habitantes de Belém, vai mostrar que Jesus ainda não tem lugar em muitas vidas. Ele está do lado de fora. E quando o assunto é Jesus, nós vemos que o Criador do universo, aquele que a Bíblia diz ser o dono do mundo, ele foi rejeitado no seu nascimento, mas ele foi rejeitado no seu nascimento e foi rejeitado também na sua morte. A inquietação, ela se alastra, porque você vê este que nasceu na estrebaria sendo desprezado. Isaías diz que não fizeram dele, Jesus, caso. Mas tanto o nascimento, a estrebaria, a sua morte, são decisões soberanas de um Deus que não muda. Não pense você que Deus não estava nessa história, porque Deus está em toda a história. Deus sabia os mínimos detalhes. Deus não queria que Jesus, o seu filho, nascesse no palácio, porque ele queria que aquele lugar, a estrebaria, fosse o lugar de acesso para todos aqueles que ainda insistem em ter Jesus do lado de fora. Porém, os anos se passaram e os homens e mulheres continuam os mesmos, com seus corações ocupados demais. Por isso, não dão lugar para Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Aonde Jesus está na sua vida? Aonde Jesus está? É muito importante responder isso.
Porque muitas vezes Jesus está do lado de fora e você pensa que ele está dentro. E não é isso que ocorre em muitas vidas. A humanidade secularizada, pós-moderna que nós vivemos, ela tem o costume de arrumar um espaço para Jesus quando ela está passando alguma necessidade de doença ou financeira. E quando está passando por uma necessidade financeira ou de enfermidade, eles querem transformar Jesus num guru milagreiro que possa resolver momentaneamente aquela preocupação ou aquela necessidade e depois colocam Jesus no devido lugar, ou seja, do lado de fora. É por isso que o mundo secularizado, o mundo pós-moderno, colocou Deus para dentro da igreja e colocou o Papai Noel lá fora para dizer para você, ho, 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 e a alegria está lá. Não. E tem muita gente que gosta dessa história. Nós temos que olhar para a estrebaria. Nós temos que olhar para a palavra de Deus. Porque aquilo que João diz, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, ainda continua a vigorar. Mas o mesmo texto que diz isso também vai confirmar e afirmar. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. E os verdadeiros filhos de Deus têm Jesus no lugar certo. Por isso que a mensagem da estrebaria é que Jesus, o Salvador das Boas Novas, convida você para entrar na estrebaria. Esse é um convite. Convite, sabe por quê? Porque quando você lê o texto de Lucas capítulo 2, no versículo 16, assim que o anjo falou aos pastores, diz o texto que eles correram para lá, ou seja, para a estrebaria, e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Interessante que o versículo 20 vai dizer que os pastores, ao saírem dali, ou seja, da estrebaria, eles voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. O que aconteceu na vida desses homens? Esses homens não foram privilegiados para ouvirem o que nós ouvimos aqui, o hino Noite Santa. Esses homens não foram privilegiados para que durante a vida pudessem, como vocês, como nós, terem o privilégio de terem uma comunidade evangélica para irem adorar a Deus. Eles eram pobres demais, pastores, homens rudes. Eles tiveram sim a revelação de um anjo que disse: nasceu em Belém aquele que é Salvador, que é Cristo, que é o Senhor. Mas eles creram. E assim que eles creram, eles foram e entraram na estrebaria. Eles não ficaram apenas naquele negócio, legal, muito obrigado, seu anjo, pode voltar para o céu. Não. É possível que muitos de nós ainda não entraram na estrebaria. Por isso que eu queria convidar você, nesta manhã, com os olhos da fé, que você entrasse comigo na estrebaria. E quando eu falo com os olhos da fé, eu gostaria que você pudesse contemplar a estrebaria de uma forma, talvez, como você nunca ainda viu. Eu quero convidar você a ver essa gruta por fora, a ver essa caverna. Porque se até então você estava pensando numa estrebaria com 4 pilares, com um telhado, não é assim. É uma pequena gruta em Belém. Olhe
por fora dessa gruta. Observe que é noite. Agora, tenha coragem de entrar nesta gruta, nesta caverna, e está escuro. O que você vai encontrar talvez é uma lamparina acesa. Você está observando os cantos da estrebaria? Você está vendo ali os animais? Você consegue visualizar o chão da estrebaria? Como é sujo. Como é sujo esse lugar onde Jesus nasceu. Você consegue sentir o cheiro da estrebaria? Não o cheiro apenas do feno, mas aquele odor que realmente entra no nosso pulmão e que marca profundamente. Eu queria que você olhasse a condição de José e Maria. Olhe para esse casal que está ali, ela, com aquele bebê no colo. Observe a pobreza deles. Se você pudesse, você os tiraria dali e levaria-os a um hospital. Mas eles não tinham hospital. Eles não tinham convênio médico. Ela não tinha ginecologista. Você consegue enxergar o que realmente está acontecendo na estrebaria? Por isso que quando você está na estrebaria, você consegue aí olhar o mundo de forma diferente. Você começa a observar que tudo aquilo de ruim que você viu na estrebaria, você encontra no mundo que você vive. Você encontra no mundo das pessoas. Você encontra nas atitudes das pessoas. Mas eu queria que você olhasse atentamente para aquele menino. Ali está a graça de Deus. Ali está Jesus. Ali está o Deus encarnado, que vai restaurar todo esse caos. Ali está Jesus. O apóstolo Paulo, creio eu, que entrou na estrebaria também com os olhos da fé, porque ele diz assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Ricos. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Por isso que Jesus foi perseguido depois do seu nascimento pelo rei Herodes. Herodes não tinha entrado na estrebaria, mas ele sabia alguma coisa estava acontecendo. E era coisa de Deus. Por isso que Herodes representa o inimigo da igreja, e ele está retratado como aquele dragão que vai perseguir a mulher em Apocalipse. Quantas crianças morreram? É por isso que Maria e José tiveram que percorrer quase 150 quilômetros fugindo para o Egito e ali ficado até o momento que eles pudessem ter paz para voltar para a Palestina. Por isso que você vai ver aquele menino que cresceu como um carpinteiro na pobre vila de Nazaré, que começou o seu ministério como um rabino itinerante, e ele mesmo disse que não tinha onde reclinar a cabeça. Ele chegou a ser servido pelos anjos do céu, sim. Quando ele foi tentado, antes de iniciar o seu ministério, ele ficou 40 dias e 40 noites sem se alimentar, em jejum. E quando ele venceu Satanás, diz o texto que os anjos vieram e deram comida para ele.
o serviram. Mas esse mesmo Jesus que foi servido pelos anjos, um dia ele se envolve, ele coloca uma toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos na última ceia. E os discípulos, infantilmente, nesse momento, começam a discutir as suas vaidades para saber quem é que teria um lugar proeminente, melhor, no céu. Ele é o caminho, dizia, a verdade e a vida. Ele se manifestou para levantar o caído, para animar o fraco, para salvar o perdido. Por isso que eu digo, mesmo para aquele que realmente aos seus olhos está perdido, que não tem solução, que aquilo que você olha e diz, pau que nasce torto vai morrer torto, eu diria para você, pau que nasce torto tem jeito a partir da estrebaria, a partir de Jesus, porque ele veio trazer de volta aquele que está perdido, ele veio curar o enfermo, ele veio restaurar o quebrado, ele veio ao mundo para dar a sua vida em favor dos seus escolhidos. Ele veio ao mundo para morrer pela igreja. Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Ele morreu a nossa morte. Ele sofreu o nosso castigo. Ele se fez pecado e maldição por nós para que fôssemos santos e benditos para sempre. Foi ele, aquele que nasceu numa estrebaria. Aquele que você conheceu entrando na estrebaria. Foi ele que antes de morrer disse, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso, descanso para as suas almas. Vamos refletir? Reflexão e prática. A primeira delas, a mensagem da estrebaria é um desafio para a nossa soberba. É um desafio para a nossa soberba. A mensagem da estrebaria é um desafio para a nossa descrença. Em Belém, no ano 333, 334, diz a tradição que no mesmo lugar onde o Senhor Jesus nasceu, foi construído ali a Basílica da Natividade, ou a Igreja da Natividade. Talvez haja aqui entre nós aqueles que já foram para a Terra Santa e aqueles que vão para a Terra Santa fazer as visitas, certamente vão passar por esta igreja. É uma enorme construção. E essa construção, ela foi erguida exatamente sobre a gruta. Mas é interessante que, apesar de ser uma construção enorme, a porta de entrada desta igreja da Natividade, ela tem um pouco menos do que 1,30 m de altura. A porta principal. Isso quer dizer que para você entrar na igreja, você vai ter que se agachar. A não ser que você seja criança. Mas se você não for criança, você vai ter que se ajoelhar para entrar e conhecer o lugar onde Jesus nasceu. Se você quiser realmente entrar na estrebaria e conhecer Jesus, você vai ter que se inclinar, porque nós estamos falando que quem nasceu ali foi Deus. Por isso que a mensagem da estrebaria, ela desafia a nossa soberba. Desafia a nossa soberba. Nós precisamos nos humilhar na presença de Jesus. Segunda reflexão. A mensagem da estrebaria é parte de um plano redentor que terá o seu fim. O que eu vou falar aqui, por mais que pareça e vai ferir algo que nós chamamos teológico, mas deixa eu dizer para você, eu entendo que a salvação, ela está no coração de Deus e começou antes da fundação do mundo. Ponto. Agora eu posso dizer para você o seguinte: a estrebaria
ela marca o início de tudo. O início porque ali mostra como que o Senhor Jesus veio até nós, como que Ele entrou no mundo, como Ele viveu como nós. No entanto, esse projeto estrebaria, ele tem um fim. E não pense você que este fim será a aparição ou a volta de Jesus novamente na estrebaria. De forma alguma. Observe o que diz o texto bíblico de Apocalipse. Vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Se você viu aquele menino bebê, daquele jeito na estrebaria, agora veja os olhos dele. Os olhos são como chama de fogo, e em sua cabeça muitas coroas, e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Se você viu aquele menino sendo envolto em algumas fraldas por Maria, você vai vê-lo agora vestido com um manto tingido de sangue. Por que sangue? Para mostrar que ele foi morto, que o sangue dele foi derramado. E o seu nome é Palavra de Deus. Por isso que diz João que o Logos, palavra, apareceu no mundo. Ele tem nome. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada, a boca daquele menino saiu o choro da fome, da dor da barriguinha, mas aqui da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ele ferirá as nações, ele as governará com o cetro de ferro, ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Agora veja o que está escrito no seu manto. Vamos ler juntos o verso 16? Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O menino Deus é Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores. Essa história terá um fim. E a estrebaria aponta para esse fim. E eu termino. A mensagem da estrebaria nos convida a entrar. Entrar aonde? Na estrebaria. Perceber e buscar mudanças significativas. Eu duvido que aqueles que uma vez, verdadeiramente entrando na estrebaria, saiam de lá a mesma pessoa. Por isso que Jesus continua fora de muitas vidas, porque as pessoas fazem de Jesus aquilo que elas querem. Mas quando você se rende a Ele, quando você realmente o conhece, quando você realmente o abraça, quando você realmente crê no seu nome, você sai de lá uma pessoa habilitada a mudanças profundas no seu ser, no seu interior. E que isso possa acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Sabe o que Jesus diz à igreja em Apocalipse 3? Ele diz à igreja: eis que estou à porta e bato. Eu estou do lado de fora. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Eu entrarei. E é tão interessante que nós só conseguimos abrir a porta se o Espírito Santo que está em nós fazer isso. Porque nós estamos vivendo na situação tão ingrata da estrebaria, tão ingrata, que nós não conseguimos fazer isso. Por isso que isso também é uma obra de Deus, o Espírito Santo. Eu queria convidar você para orar.
que esta série, ela abre com esta mensagem: há esperança para todos os povos. E essa esperança, ela está bem perto, na estrebaria. Deus, muito obrigado, Senhor, porque não fomos nós que escrevemos essa história, mas foi o teu grande amor por nós. E queremos te agradecer, ó Deus, porque neste momento que antecede mais um Natal em nossas vidas, nós podemos olhar para a tua palavra e podemos, ó Deus, aprender que o Senhor fala para o nosso coração de uma forma tão especial, tão diferente. Obrigado, Senhor, pelo teu convite de podermos nos aproximar do Senhor. E a minha oração, ó Pai, é para que todos aqueles que pela fé entraram neste lugar e viram a Jesus, que possam sair dali com a esperança renovada de que mudanças significativas acontecerão. Obrigado, Senhor, por Jesus, porque Ele veio. Obrigado a Deus pela humilhação de Cristo. E obrigado pela certeza que temos de que Ele voltará com o Rei, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus. Amém e amém.